Eu li os contos que vocês escreveram. Eu li os contos que vocês escreveram. E vocês escrevem muito bem. Eu fui convidada a julgar os contos que vocês escreveram. E foi muito difícil. Foi difícil escolher primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria e não poder escolher todos, porque vocês escrevem muito bem. E me lembrou a época em que eu estava no ensino médio. Infelizmente eu não tive o apoio e incentivo que vocês estão tendo agora. Meu ensino médio foi lastimável. Em primeiro lugar, eu trabalhava em uma loja e eu não poderia sair para fazer o estágio, porque meu sonho era fazer magistério. Mas aí o patrão avisou: vê lá o que você vai estudar. Se tiver que fazer estágio, eu vou te demitir. Então a história do magistério já ficou abandonada. E eu fiz técnico em contabilidade, que não tinha nada a ver comigo, apenas para sair do ensino médio. Olha como é triste você ter que estudar uma coisa que não é do seu sonho. Então eu não era uma boa aluna no ensino médio e não fazia muita questão. A minha professora de português era muito complicada. Ela chegava na sala de aula, sentava e dizia pra gente: abra um livro na página tal, e ela colocava um livro em frente ao rosto dela assim, e passava a aula toda. A gente nunca sabia se ela estava lendo ou dormindo. Ela passava a aula toda lá, totalmente inerente ao que a gente estava fazendo na sala de aula. E a gente lia o texto e respondia ao questionário naquele sistema bem arcaico de decorar. A gente lia e respondia. E depois ela dava nota. No dia da prova ninguém sabia nada, ninguém entendia nada e todo mundo tirava nota para passar de ano. Porque se ninguém tirasse nota, a responsabilidade seria dela. Mas eu, apesar desse tamanho, sou muito atrevida. E uma vez eu cheguei na sala da diretora e disse: nós não temos aula de português. Ela disse: como assim? Falei: não temos. Nós temos uma professora que ocupa a cadeira. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu tive muitas dificuldades e eu já não era mais da idade de vocês, eu era mais velha. Pela minha experiência de vida, eu já era responsável por muita coisa na minha família. E eu sabia que para eu chegar a algum lugar, eu precisava estudar e eu precisava ter uma professora responsável dentro da sala de aula. E eu conversei com a diretora e falei: olha, acontece assim, assim na nossa aula. Nós temos uma professora fantasma. E ela me disse: fica tranquila, porque eu agora vou vigiar a sala de vocês. E todos os dias a diretora passava em frente à sala. E a professora começou a perceber que algo diferente estava acontecendo. Apesar de eu ser atrevida, eu acredito que tudo a gente se resolve com muita educação, com muita sutileza. Então não foi preciso dizer para a professora que eu havia reclamado. Então a professora passava todos os dias em frente à sala. E a professora percebeu que ela teria que mudar o sistema dela de aula. Mas infelizmente já estávamos no final do ano. Então, agradeço muito por vocês estarem nessa escola, que dão todo o incentivo para vocês lerem, serem bons escritores. Os professores se empenham, eu já pude perceber, eu estive aqui, essa é a terceira vez que eu venho aqui nessa escola, converso com a professora de português. E eu percebi o empenho dela, a alegria dela. Ela está mais ansiosa em saber
Quem foi que ganhou o primeiro lugar do que vocês? Porque vocês são fruto do trabalho dela. O que vocês escreveram é fruto do trabalho dela. E é esse tipo de professor que todo aluno merece. Não importa se é no ensino particular, no ensino público, todas as crianças merecem um professor consciente. Eu olho para vocês e eu vejo futuros acadêmicos, futuros alunos da faculdade. Fazer uma faculdade não é muito fácil, como eu já disse. Você tem inúmeras dificuldades. Eu tive todas. Desde financeiras até problemas de saúde. Quando eu entrei na faculdade, eu conversei com o coordenador de psicologia, porque eu havia prestado vestibular para psicologia. Porque eu tenho um pezinho lá na psicologia. Meus alunos dizem que eu sou psicóloga sem formação. Eu disse que a hora que eu começar a cobrar, vai ficar ruim para eles. Muito bom para mim. A minha casa é sempre muito frequentada. Tem muita gente que vai lá e fala, Su, vim aqui um minutinho só para conversar. Conversa comigo 2 horas. Mas eu amo muito isso. Porque foi para isso que Deus me criou. E foi para isso que Ele me mantém de pé. Para não deixar as pessoas desistirem por qualquer coisa. Eu tive todos os motivos para desistir. Todos. Não é, rapaz? Todos. Eu nunca me permiti desistir. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para sobreviver a uma depressão, por estar longe do meu filho. Eu me afastei dele quando ele tinha 14 anos. Quem aqui tem 14 anos? Pois é. Imaginem uma mãe na idade de vocês tem que se afastar do filho. E dormir sem saber se ele comeu, se ele tomou banho, se ele escovou os dentes, se ele estudou para a prova, se ele está andando em boa companhia, se ele não dormiu chorando, se ele não está experimentando drogas. Tudo isso é muito difícil para uma mãe. Muito difícil. Então eu tinha que sobreviver a tudo isso. E eu decidi estudar. E quando eu passei no vestibular... Quando eu passei no vestibular, eu falei, eu vou encarar. Mas eu não tive condições de pagar o curso de psicologia. Eu chorei 3 dias e depois decidi migrar para o curso de pedagogia. Foi muito bom, eu amei o curso. Mas eu continuo pensando em fazer uma pós, uma especialização na área da psicologia. Tanto que eu fiz uma pós em técnicas da arte, para trabalhar com pessoas que têm problemas psicológicos e trabalhar com a arte na recuperação delas. Eu entrei na faculdade depois de ter feito uma cirurgia há 8 anos para retirar 75% do estômago, para retirar um câncer. Eu já havia passado pela químio, pela rádio, já havia superado todo esse problema e eu estava muito bem, estava disposta a reconstruir a minha vida depois de ter me separado do pai do meu filho. Como não pude levar o meu filho comigo, eu tinha que reconstruir a minha vida de outra maneira para continuar de pé. Muitas vezes eu ia para a faculdade e havia comido alguma coisa com muita pressa, ou alguma coisa que não deveria comer, porque eu tenho muitas restrições alimentares. Eu como um passarinho. E muita coisa eu não posso comer, eu vou passar mal mesmo.
Eu ia para a sala de aula e tem uma coisa muito engraçada. Eu acho graça, para não ficar triste. Quando como alguma coisa que não tem uma boa digestão, eu tenho uma crise de soluço. E os meus alunos, às vezes, eu ia ler as leituras no início da aula e começava a ler e tinha comido alguma coisa com muita pressa, ia dar aula e aí começava o soluço. Começava a ler, soluçava, e eles falavam, eles achavam graça, crianças. Pro, faz de novo. Eu lá passando mal, com o estômago balançando, e eles, pro, faz de novo. Então eu ia para a faculdade e crise de soluço dentro da sala de aula. Eu saía da sala, muitas vezes jogava para fora tudo que eu tinha comido, tudo, né? Uma batata cozida, uma colher de arroz. Talvez um pedaço de carne. De carne não posso comer carne. Um pedaço de frango, qualquer outra coisa. Durante a semana, talvez um ovo, né? Eu tinha crise de soluços terríveis dentro da sala de aula na faculdade. E eu saía e jogava para fora tudo que havia comido e voltava para a sala. Por quê? Não queria perder uma aula. Eu era aquela Caxias mesmo. Eu tenho uma amiga que me chama de mãe, que eu conheci na sala de aula da faculdade, e ela falava para mim, vai embora. Eu falava, não, a aula não terminou. Mas eu já havia jogado para fora tudo que eu havia comido, eu estava ótimo. Assistia até o final da aula. Muitas vezes, eu não tinha condições de manter as despesas do mês, porque eu pagava a faculdade. Eu tinha muitas despesas, com plano de saúde, medicamentos, alimentação diferente, mas eu pagava a faculdade. E muitas vezes ficava difícil administrar tudo isso. Nada me fazia desistir. No terceiro ano, eu tive uma depressão violenta, porque o meu filho entrou na faculdade. E eu achei que isso ia ser ótimo para mim, mas foi terrível. Porque ele não aceitou que eu dissesse que eu era mãe dele. As pessoas não podiam saber que eu, a Sueli Guimarães, sou a mãe dele. Ele é um menino muito lindo, fisicamente, mas ele ainda tem muito que aprender. Por isso eu digo para vocês, valorizem muito os seus pais. Muito. Porque se vocês estão aqui fortes, saudáveis, estudando, eles têm a maior parcela de responsabilidade nisso. E eu não podia dizer, aquele menino lindo é o meu filho. Porque para ele eu não era digna disso. E apesar de eu ser tão forte, tão dura como um jade, isso foi demais para mim. E eu tive uma depressão violenta, ao qual eu não dei muito valor no início. Eu comecei a jogar toda a comida fora. Eu moro sozinha. Olha como eu sou atrevida. Eu cuido da minha casa, eu dirijo. E eu cuido de tudo sozinha. A não ser quando eu preciso de ajuda. A minha família tem uma integrante aqui, a minha sobrinha Gisele. Eles estão sempre comigo para o que der e vier. Eu sou a delicada da família, como diz a minha mãe. Ela, na maneira de falar, diz que eu sou a delicada. Então arrumei mais um apelido. Então eu fui internada com início de parada respiratória por causa da depressão. O estômago parou de funcionar. O estresse fez o estômago parar. E eu não sabia que isso seria possível. Por isso eu me tornei dura e não disse para ninguém o que estava acontecendo comigo. E fui me fechando. Até que eu tive todos os sintomas de um novo câncer no intestino. E fui internada com início de parada respiratória e hemorragia.
foi necessário que eu fizesse uma transfusão de sangue no 3º ano da faculdade, porque eu estava dirigindo um Fusca 75 da minha casa até o consultório médico, sozinha, sem avisar a família, para dizer para o médico que eu não estava me sentindo bem. E ele me disse: por pouco, você não teve uma parada respiratória no caminho. E eu, muito sem noção, quando o médico disse: é preciso internar, eu liguei para o meu cunhado mecânico e disse para ele: eu vou para o hospital, mas o meu Fusca vai ficar na rua. E ele disse: daí? Eu disse: então, meu Fusca vai ficar na rua? Ele falou: você já sabe quem vai te levar para o hospital? Eu disse: não. Ele falou: então, qual é mais importante, o Fusca ou você? E ele levou 2 pessoas, e um levou o Fusca e ele me levou para o hospital. E foram 4 dias de internação. E 4 dias a família chorando. E 4 dias os amigos da faculdade fazendo visita. Choravam na porta do hospital e entravam sorrindo, para não me fazer chorar. Eu passei o Dia das Mães lá no hospital. E ao invés de ganhar um abraço do meu filho, eu ganhei um abraço das minhas amigas, que nem tem tamanho para serem minhas filhas, nem idade, mas me levaram um cartão do Dia das Mães e cantaram para mim dentro do quarto do hospital. Apesar de tantas dificuldades, eu sou muito amada. E é isso que me mantém de pé. Eu sou muito amada pela família, pelos amigos, pelas pessoas que não me conhecem depois de ter lido o livro. Eu já recebi muitas mensagens, telefonemas, de pessoas chorando que também tiveram câncer e me disseram: que bom que você escreveu esse livro. Ele pode ajudar muita gente. Eu saí do hospital no 4º dia